Marhaba! Estamos dando início a mais uma live, mais um conteúdo ao vivo, falando sobre dança do ventre, falando sobre assuntos que são de interesse de todas nós, bailarinas de dança do ventre, alunas, professoras, enfim. E hoje é um dia bem especial para mim, porque eu vou estar conversando com uma bailarina internacional, que é uma grande amiga, que faz parte da minha trajetória como bailarina de dança do ventre. E nós nos conhecemos há uns bons anos e os nossos caminhos acabaram se cruzando, inclusive no Oriente. Nós nos encontramos nos países árabes enquanto estivemos trabalhando por lá em alguns momentos. E então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a nossa trajetória, sobre a nossa carreira, principalmente a Irine vai contar um pouquinho sobre as experiências que ela viveu, como que aconteceu isso tudo, né? Desde quando nós nos conhecemos, nos encontramos a primeira vez em 2010 e depois seguimos com as nossas carreiras, cada uma de uma forma, cada uma com caminhos diferentes, e nos encontramos novamente depois de alguns anos, se eu não me engano, em Abu Dhabi, se eu não estou enganada, a primeira, porque nós nos encontramos duas ou três vezes, a Irine vai me ajudar a lembrar, e enfim, eu convidei ela super topou vir participar. Quero deixar algumas coisas assim organizadas para a gente fazer uma live bem dinâmica aqui. Então, primeiro eu tô falando com vocês aqui, né, explicando sobre a convidada que eu vou trazer para vocês. A gente vai conversar, né, a gente vai ter esse bate-papo a qualquer momento que vocês quiserem fazer comentários, enfim, podem fazer, fiquem à vontade. E depois a gente vai dar um espacinho no final para perguntas, né? Se vocês tiverem dúvidas, quiserem perguntar alguma coisa sobre esse tema, sobre a carreira internacional, sobre a carreira nos países árabes, fiquem à vontade para perguntar. E agora, com imenso prazer, imensa satisfação, que eu chamo a minha amiga e colega de profissão, Irine. Eu vou enviar o convite aqui para ela. Vamos ver se vai fechar tudo certinho aqui. Oi, tudo bem? Tudo bem. Que bom te ver, mesmo que à distância, né? As tecnologias nos aproximam. A gente já está bastante acostumada a fazer isso, né, Irine? Graças a Quem é Deus, bailarina né? internacional, a gente sempre, para se comunicar com a família e tudo mais, a gente sempre utiliza desses artifícios tecnológicos. Graças a Deus, a Prazer gente te tem a ter aqui. tecnologia. Prazer é todo Sim. meu. Muito obrigada pelo convite, adorei. Acho Ah, que que vai ser uma bom. live maravilhosa, a gente vai poder falar bastante. Também acho que vai ser. Também acho. Que bom. Tá me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tô te ouvindo bem, tá me ouvindo bem? Tá. Uhum, tudo certo. Então vamos lá. Bom, Irine, eu quero que você conte assim um pouquinho pra gente, né, da tua experiência, há quanto tempo que você tá dançando no Oriente, enfim, como as coisas aconteceram, né? Quais países você já dançou, como que você foi parar lá? Assim, para dar uma introduzida no assunto, eu já falei um pouquinho antes no início, que a gente se conheceu em um curso de formação para bailarinas, que foi ministrado pela Munazak e outros profissionais, na Sociedade Libanesa de Porto Alegre, eu de Caxias do Sul, uma cidade mais no interior, e a Irine da capital. E nos encontramos nesse curso, nos conhecemos e tivemos muitas afinidades ali logo no início, né? A gente já tinha uma afinidade bem grande. E aí depois, finalizado o curso, cada uma tomou seus rumos, deu seguimento à sua carreira, enfim, de alguma forma. Eu acabei viajando em 2011, né? Eu viajei em agosto de 2011 a primeira vez.
E daí a Irine em 2012 também foi. Eu fiquei muito feliz mesmo de encontrar ela por lá. Então, Irine, eu passo a palavra para ti, né? Como eu te perguntei ali, quanto tempo faz que tu tá dançando, onde tu já passou, como é que foi tudo isso? Então, eu fui a primeira vez no final de 2012, né? E aí tu falou assim, voltando, né? Tu falou que a gente se conheceu no curso da Muna e foi assim, desde o início, né? A gente bateu, aí a gente já ficava e conversava. E eu não consigo recordar se naquela época a gente falava tanto a respeito da nossa vontade de viajar. Mas eu lembro que daí a gente formou, cada uma no seu campo e tal, e daqui a pouco eu abro assim, ó, eu tava na aula na faculdade, e aí eu abro meu computador para fazer ali anotar, daqui a pouco eu dou uma espiadinha no Facebook, quando eu vejo a Nicole em Abu Dhabi, eu disse, Jesus, e aí eu também vibrei horrores contigo e te acompanhava, né? Na nossa época, quando a gente começou, tinha toda a questão dos blogs, de escrever, né? E a gente contava as nossas histórias, assim. Sim, tu tinha um blog muito legal, ele tá no ar ainda? Não, ele tá no ar, Não, mas eu não tu não alimento mais. alimenta mais ele. Nossa, mas era bem bacana também o teu blog. Eu lembro disso. Eu acho que a gente não comentava muito nessa época sobre o desejo da carreira internacional, porque eu acho que o nosso foco nessa época estava mais assim, em ser professora. A gente gostava, né? Eu gosto particularmente ainda de ser professora, de dar aulas, então a gente estava bastante nesse foco naquela época. Na verdade, eu lembro que o curso, assim, a gente teve diversas experiências, né? A gente teve diversas experiências, pelo menos foi a minha primeira vez, eu acho, não sei se foi a tua, mas foi a minha primeira vez que eu dancei em um restaurante. Foi a primeira vez que eu tinha dançado em um palco de uma feira grande, que foi a Feira Arém, né? Acho que até naquela época tu tinha mais experiência de palco que eu, assim. Eu tava bem no comecinho, assim mesmo. Tinha decidido que queria me profissionalizar e fui buscar pelo curso. Mas foi uma É, experiência bem legal. eu acho que a gente estava na formação das nossas bailarinas, né? Isso, Naquele momento. exatamente. Exatamente. A gente estava construindo a nossa identidade, né? É. Aí, E sim, no final, né, de 2012, eu fui para Bahrein, no meu primeiro sim, contrato. Aí depois, então, de 2012 para cá foi Bahrein, Jordânia, Líbano, Iraque, Turquia e Emirados Árabes. sim. Agora, recentemente, você estava em Abu Dhabi, né? Sim, daí eu fiquei em Abu Dhabi, depois que eu passei por tudo, aí eu Passeou, conheceu fiquei. bastante. Sim, Aí fiquei em Abu Dhabi, morando lá direto, né? Com tudo fixado lá. E sim. aí veio, né, corona A e tal. tal. O tal. É, A tal pandemia, o tal, enfim, né? exato. Daí eu acabei Mas, vindo porque as coisas estão muito paradas sim. lá. Tá Aham. muito complicado, né? Abu Dhabi mesmo, desde que parou, não voltou oficialmente, né? Voltou Sim. assim um pouco, abriu um pouquinho, daí tiveram algumas festas, mas voltar de verdade a ter trabalho Não todas voltou. as noites, todos os dias, não voltou. Aham, sim. É, faz parte, né? Mas eu acho que a gente tá perto de conseguir dar a volta nessa situação toda. E me Inshallah. conta, inshallah, e me conta, como que foi para ti assim essa experiência de passar por todos esses países, de viver lá? Eu não sei há quanto tempo tu estava lá em Abu Dhabi agora fixa. Abu Dhabi foi 3 anos, 3 ou 4 anos direto já. Nossa, É. bastante Lá tempo. virou minha casa, né? Sim, Os dois países que viraram casa foram o Líbano e os Emirados, sim, né? No Líbano eu sim, fiquei
quase um ano vivendo direto, dia a dia, normal, assim, e Sim. até trabalhando bem menos do que em qualquer outro país, né, que eu Aham. morei. Então, assim, era vida cotidiana. E aí, Abu Sim. Dhabi era minha casa, né? Enfim. Sim. Sim. E o Líbano, ele tem muitas semelhanças assim com o Brasil em alguns aspectos, né? Eu não sei pra ti, mas eu quando ia assim, era o lugar que eu mais me sentia perto de casa, de alguma forma, assim. Apesar de, né, ter todas as diferenças e ter todas aquelas questões, assim, na primeira vez que eu fui pro Líbano, me assustei bastante, assim, eu fiquei meio chocada, assim, sabe, de ver aqueles tanques de guerra embaixo dos viadutos, aquelas coisas, aqueles prédios, assim, em ruínas e tal. Mas depois tu vai se soltando, vai se acostumando e vai vendo que não é bem assim, né? A gente só escuta falar aqui no Brasil de bomba e não sei o quê. E todo mundo me perguntava na época que eu tava morando, principalmente em Bahrein, que tinha uma regiãozinha ali de conflitos, tu também esteve lá, sabe como é que é. Nunca foi perto de mim, né? E, enfim, mas sempre as pessoas me perguntavam: ai meu Deus, mas tu não tem medo? Gente, os lugares que eu mais me sentia segura na vida, assim, que eu me senti até hoje, foi nos países árabes. Aqui no Brasil eu não sinto a segurança e a tranquilidade que eu tinha de sair na rua lá, principalmente nos Emirados, né? E Sim. eu sempre disse assim que um lugar que eu escolheria para viver se eu fosse morar lá, porque a minha intenção não era essa, né? Mas se eu fosse escolher para viver seria Abu Dhabi ou Dubai. Com certeza, É, o, com certeza. assim, o Líbano é muito fácil de viver, Deixa eu né? ver. É muito fácil de viver lá, de se Travou? sentir em Não, casa. tá Voltou? funcionando. Voltou. Tá. É muito fácil de se sentir em Tá casa me no ouvindo? Líbano. Até porque. Tô te ouvindo. Tá. Voltou. O povo libanês é muito parecido com o Sim, brasileiro. A religião também. lá não é tão forte quanto nos outros países que a gente morou, né? O islamismo não é a primeira religião deles, então é muito fácil viver lá, né? Sim. Eu me senti em casa, era normal, assim, às vezes eu até virou cotidiano, sabe? Lá. Abu Aham. Dhabi não, Abu Dhabi já, embora Abu Dhabi tenha sido a minha casa, porque eu alugava apartamento, era tudo, sabe? Eu tinha uma vida Sim. normal, vida de ir no supermercado, fazer compras para casa, entendeu? Pagar Sim. contas, que quando a gente mora em Sim. hotel é diferente, É né? diferente, né? Mas Sim. eu não tinha sempre essa sensação de, ai, não é o meu lugar, porque é diferente lá, né? A gente sabe muito Sim. bem que não é residente lá, que não vai passar por um local lá, né? A gente sabe o Exato. nosso lugar. É, a gente tem um E lugar diferente. e é tudo diferente, as pessoas são diferentes, a religião é muito forte, então assim, a gente não consegue se sentir tão à vontade, tão em Estamos casa, em mas casa. tem É. essa questão da segurança, isso aí não tem o que falar, né? Sim, segurança, enfim, e a qualidade de vida, assim, é de primeiro mundo, né? É, Abu é Dhabi tudo. foi a primeira, o primeiro emirado que eu fui, a primeira cidade que eu fui, o primeiro contrato da vida também. E eu me lembro como se fosse hoje, até contei em um dos vídeos que eu conto sobre a minha história, que eu morria de medo de sair na rua, porque fui com a ideia, né? Tipo, ai, tá viajando sozinha e, meu Deus, e me bateu um apavoramento, não sabia se podia, apesar de ter me cercado de todas as informações, enfim, eu era muito medrosa, não sei nem como é que eu fui pra lá, na época, medrosa do jeito que eu era. Mas depois que eu fui vendo e fui sentindo, assim, que era tão tranquilo, né? Eu disse, nossa, como eu fui boba os primeiros dias ficar enclausurada. Aí depois aos poucos Mas eu fui descobrindo. a gente foi num momento também que
já se sabia muita coisa, mas muita coisa não se sabia, né? Não é Exato, como hoje. O exato. meu primeiro contrato não tinha smartphone, né? Então, assim, não tinha essa coisa. A gente, em Bahrein, comprava aquele cartãozinho de telefone, one, two, Sim, three, né? Para ligar para a sim, que tinha que ficar família, digitando aqueles monte de número. com código Meu de barras. Deus! Era um código de base, se esquecia um número, tinha que voltar em todo. Jesus amado. Sim. Né? Eu acho que tu também, como eu, assim, a gente foi com um inglês muito precário, né? Chegou lá, Sim. assim, tipo, tá, eu achava que eu sabia falar, daí eu cheguei lá, aquele sotaque, aquele monte de coisa acontecendo, muita novidade, né? Então a gente fica Sim. com medo. E eu não sei tu, mas eu acho que também. Quando eu fui, tava na metade daquela novela Salve Jorge, da Globo, que Sim. era na Turquia. Sim. Tava passando a novela Salve Jorge, que era na Então, assim, ó, Turquia, que tinha toda aquela questão do tráfico de mulheres, né? exatamente. Então, assim, ó, o que eu Sim. ouvi de amigos e familiares, não vai, pelo amor de Deus, que a Lívia Marini vai te roubar, não está Sim. no mapa. Sim, sim, eu já estava lá naquela época, né? Mas muitas pessoas perguntavam: Ó, tu tá segura aí? Eu disse, gente, antes de vir, eu já me cerquei de todas as informações de que onde eu iria estar seria seguro, de que o meu empresário e a empresa para a qual eu trabalhava prestavam um serviço sério, né? Me cerquei de todas essas informações, porque mais medrosa, né, para não dizer outra palavra, do que eu não tinha, tá? Mas eu botei o medo na malinha e fui com medo mesmo. Mas mesmo assim tinha muito essa preocupação, né, das pessoas. Mas enfim, né? Ainda bem que com nós foi diferente. Tiveram muitos casos, né, de pessoas não nesse tipo de situação, enfim, em outros países até que foi retratado pela novela. Ele ter muito cuidado com isso, sempre deixando bem essa observação, né? A gente tem que ter sempre muito cuidado, sempre conversar muito bem com as pessoas, saber informações, enfim, com quem a gente está trabalhando, para onde a gente está indo, em que lugar a gente vai ficar, porque isso é bem sério, realmente. E me conta de Abu Dhabi, que é onde você estava morando. Você estava trabalhando exclusivamente com dança, estava fazendo outras coisas. Como que estava isso assim? Já sei que Não, já só com fazia dança. mercado, já fazia tudo normal, mas Só- exclusivamente a dança. Sim, sim, sempre só com dança. Eu nunca trabalhei com Aham. outra coisa fora, sempre foi só a dança. Porque o meu objetivo Sim. de morar fora era para trabalhar com dança, era Prato. ter Sim. no mercado do exterior o que a gente pouco tem aqui, né? Essa experiência de ser Exatamente. bailarina, de estar no palco. Sim, Então, e você estava sempre foi dançando assim. todos os dias, assim, ou Sim, fazia sim. show diariamente? Em Abu Dhabi eu comecei a trabalhar no deserto, né? Então era Sim. show todos os dias, durante o dia, e aí tinha os shows da noite, né? Final de semana Uhum. sempre, e aí alguns outros dias à noite quando surgia alguma coisa. Abu Dhabi mudou um pouco o estilo do que já foi, né? E não segue os mesmos Sim. padrões de Dubai. Abu Aham. Dhabi, ultimamente, assim, nos últimos anos, estava tendo show nos restaurantes só finais de semana, Só nos né? finais de semana. Tinha Uhum. um restaurante só que tinha show todos os dias, apenas, Sim. né? Então, Sim. mudou, diferente de Dubai, que Dubai é toda noite, né? Tem show, Abu Aham. Dhabi não. Sim, na época que eu tava já era um pouquinho diferente, assim, mas ainda tinha mais. Ainda tinha. Mas legal, né? Eu acho que essa possibilidade de poder viver de dança, assim, é o que a gente mais sonha, ainda mais direto na fonte, né? Direto no foco da coisa, com um público que entende daquilo que a gente está expressando, que entende da dança, que entende da música, enfim, com certeza. E eu quero te perguntar o seguinte, até coloquei aqui os tópicos para mim não me esquecer, porque a gente vai conversando, o papo flui, né? E aí a gente vai se perdendo, mas enfim.
Sobre os desafios de trabalhar no Oriente, né? Eu tenho falado bastante nas minhas lives assim sobre as competências, as habilidades que a gente precisa desenvolver como bailarina profissional de dança do ventre, que a gente precisa trabalhar as questões de musicalidade, a gente precisa trabalhar a nossa e aperfeiçoar a nossa técnica, a gente precisa pensar no ponto de vista estético também, né? A questão de figurino. A dança nos países árabes tem a grande diferença aqui do Brasil, que é a utilização do sapato de salto e todo um figurino bem elaborado, apesar de nós brasileiras a gente gostar muito dessa coisa de figurinos assim bem bonitos esteticamente, enfim. E também a questão da comunicação com o público, que aí é uma das coisas mais importantes. Eu não sei você, mas na época que eu estava dançando aí, eu escutava muito essa questão assim, carisma, 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 essa palavra, né? Ou você tem ou você não tem o tal do carisma, né? Queriam muito isso, buscavam muito por isso, além de todas essas outras competências que eu falei, a gente tinha que ter esses momentos de conexão, de interação e tal. E aí, focando diante de tudo isso, assim, na questão dos desafios. Dentro dessa perspectiva, eu queria saber, assim, qual foi o teu maior desafio, assim, o que tu sentiu mais dessa diferença de dançar no Brasil, dançar nos países árabes, quando tu chegou, o que foi mais difícil para ti, principalmente pensando, assim, no ponto de vista de estar no palco diariamente, de estar dançando com banda ao vivo, com música ao vivo, enfim, nessa linha. Tá. Eu acho assim, ó, que como bailarina profissional, no momento que tu quer te profissionalizar, seja para trabalhar no Brasil ou para trabalhar no exterior, tu tem que ter todas essas competências que tu enumerou agora. Tu precisa conhecer as músicas, tu precisa trabalhar a musicalidade. Não basta apenas conhecer os movimentos. Tem que saber a história, tem que saber de cada país que engloba, porque a gente está representando uma cultura que é enorme, que engloba vários países, né? Paizinhos Exatamente. pequenininhos. Então a gente precisa estudar tudo isso, seja para ser bailarina profissional dentro do Brasil, professora dentro do Brasil, bailarina profissional no exterior, tem que saber todas essas coisas. Eu achei muito interessante tocar no ponto da estética, porque eu considero a estética uma coisa importantíssima. E aí eu acho que vai assim, para tudo, né? É a estética da tua bailarina. No momento que tu encarna uma bailarina, que tu é um personagem, né? Não é tu a Sim. Nicole que acorda. E isso a gente aprende muito nos Emirados e nos países árabes, quando a gente trabalha lá, que a bailarina é uma artista e ela tem que ser vista como. Então é aquela coisa assim, quando tu encontra Ivete Sangalo, tu quer ver a Ivete Sangalo, tu não quer ver a Ivete que acorda com o cabelo desse tamanho, né? Que tá com bafo, que não tá afim de Exato. conversar. Então eu acho que a gente tem que tratar a nossa bailarina dessa forma também. E dentro das redes sociais, também a gente tem que ter esse cuidado com a estética, com o que vai apresentar. Então, eu acho que quando a gente se torna profissional, quando a gente quer trabalhar num âmbito profissional, a gente precisa ter esse cuidado também, né? Sim. Aí, dentro das minhas dificuldades, assim, claro, chegar num país diferente e trabalhar todos os dias. E aí, o que tu mencionou, né, do carisma, o carisma eu acho que ele se constrói porque o palco, ele vira a tua casa, ele vira rotineiro, né? Eu sempre Uhum. dizia isso das meninas que eu via sair e voltar pro Brasil e dançar. Eu dizia assim, ela está natural no palco. Tá lá, toda Isso. montada, tá no salto alto, mas tá natural. Não coloque sorriso no rosto e fica ali trancada, né? Tá natural, tá brincando. A bailarina que dança fora, ela consegue adquirir essa experiência de olhar no público. E eu sempre trabalhei isso muito nos meus shows, sabe? Eu brinco, se a pessoa tá de braço cruzado, eu vou lá e cruzo o braço na frente dela e digo, tá e aí, vamos bater uma palma pra mim, sabe? Se tá
falando no telefone, eu chego perto e digo, alô, vamos falar, e não sei o quê, para de falar no telefone, olha pra mim, se tá no WhatsApp, sabe? Então, assim, eu acho que essa coisa da gente ficar 1 hora em cima do palco, a gente acaba adquirindo isso, esse carisma que não é proposital, ele acaba acontecendo ali, né? Então, Sim, acho que isso é uma construção também da bailarina. Que eu não acho que seja ruim não ter aqui no Brasil, porque é uma coisa que a gente não desenvolve. A gente tem 3 minutos, 4 minutos de palco no Brasil. exato. Então eu quero mostrar a minha dança, eu quero mostrar minha figurina, eu quero mostrar a música, eu quero interpretar, né? É diferente. Mas é uma coisa que dá para ser trabalhada, né? E Sim. dentro da sala de aula, a gente pode imaginar que a pessoa está ali, a gente pode ir se tornando mais confortável com as situações e quando subir no palco conseguir brincar com naturalidade com o público, Exatamente. Eu né? acho que a gente tá certíssima nisso que tu falou, e eu acho que é exatamente isso que acontece. Foi a mesma sensação que eu tive, que eu passei que eu desenvolvi um domínio de palco. Eu comecei a me sentir mais segura, apesar de saber que não era perfeito e que não existe perfeição, que sempre tinham pontos a melhorar, que tinham coisas a serem estudadas, que tinham coisas, né? Eu sempre falo isso, que eu não sou a dona da verdade e nem a melhor bailarina do mundo, né? Porque também a melhor bailarina do mundo não existe, mas a gente conseguir desenvolver essa naturalidade, esse domínio, essa segurança, a gente perder realmente o medo do palco, né? E eu acho que quem já passou por essa experiência tem possibilidades de poder ensinar as bailarinas aqui do Brasil, que dançam aqui, nessas situações, nessas condições, como tu disseste, de 3 minutos, a não querer fazer a dança da vida em 3 minutos, se atirar no chão, enlouquecer lá no palco, porque tem que mostrar tudo que sabe naqueles 3 minutos. Às vezes, menos é mais. Às vezes uma brincadeira, que nem tu disse, às vezes a gente conseguir fazer uma interação, a gente conseguir fazer uma comunicação e deixar a estética toda bonita é que vai fazer a diferença e que vai fazer a gente ser lembrada muito mais do que talvez fazer uma queda turca em um momento que não seja adequado, né? Exatamente. Eu acho que é esse o ponto, justamente. E uma questão, eu não sei se tu vai concordar comigo, é a questão da gente saber improvisar. Quando a gente domina o improviso, eu não sei você, mas eu pelo menos dançava de improviso, né? Eu fazia todo o estudo da música, da musicalidade, a gente acaba sabendo as músicas de cor, né? Se precisasse cantarolar ela toda, a gente consegue. E o fato da gente saber improvisar e ir pro palco assim, ó, tipo, eu conheço a música, eu vou com aquilo que eu sei, eu já tenho uns arranjos combinados na minha cabeça, umas sequências combinadas, deixa a gente mais tranquila, que se o músico parar de tocar, ou se ele cortar a música no meio, ou se alguém pegar e levantar e vir dançar contigo, que em alguns países podem, outros não, tu vai estar preparada para aquela situação. Se justamente uma pessoa tiver com o celular na mão, que eu também fazia essas brincadeiras na época que eu tava dançando, era muito forte o Candy Crush. E tinha gente jogando Candy Crush no meu show. Mas eu ficava louca da vida, eu chegava e dizia, mas escuta, o que é isso? Fazer a mesma coisa que tu comentou. E aí, se a gente tá com uma coreografia, se a gente tá nervoso, se a gente tá pensando que a gente tem que acertar aquele espaço, que a gente tem que fazer tudo aquilo que a gente planejou, a gente não consegue se soltar para fazer isso, né? Que tu comentou. Então, eu acho que o improviso também é um dos pontos que contribui para essa questão da naturalidade, do se soltar, né? E claro, a Com experiência, a certeza. vivência. É. Eu acho que não existe dança fora sem ser de improviso. Eu acho que é muito É, difícil alguém dançar 1 hora de show coreografado. desconheço. Até porque, Nicole, a gente decide na hora com a banda, né? Sim. A maior parte das vezes,
tu diz uma música que tu quer que eles toquem, eles não querem tocar aquela Ah, música. acontece, sim. Eles perguntam, qual música tu quer? Daí tu fala, ah, não, essa Daí não. tu fala, e ele, ah, não, mas essa não, essa agora não. Né? Ótimo. Eles tocam, cada dia eu sempre falo isso. Tudo que é músico fala, eu toco que nem a original. Todos tocam diferente Aham, uns dos outros. E dependendo do dia, tocam diferente também. Então, assim, exatamente. não tem como não ser um improviso, né? Mas o improviso é diferente de desconhecer total. E eu me lembro Exato. muito da Muna nos falando isso, né? Ela batia muito nessa tecla. Ela dizia assim, ó, se tu conhece a música do início ao fim e cada detalhezinho dela, tu já não tá mais dançando de improviso, né? Sim. Porque tu conhece o que tá ali. Tu conhece os passos, tu É, conhece a música, é um improviso né? estudado, é um improviso consciente, né? Não é um desleixo, tipo, ai, tocou qualquer coisa, eu vou fazer qualquer coisa aí, tá tudo certo. Até porque alguns públicos, assim, em alguns lugares são bem exigentes. E por eles conhecerem a música, eles ficam lá de maestrinho, assim, pra ver se tu vai errar ou não. Eu já passei por esse tipo de Exatamente. situação. Então, a É, gente é tudo estudado, não é simplesmente. E eu, particularmente, sempre estudei muito, assim, muito, 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 muito. Inclusive, quando eu tava lá, eu nunca sosseguei. Tipo, cheguei aqui, agora, relaxo. Agora tá tudo certo, já cheguei aqui nos países árabes, agora já era. Não, sempre, sempre buscando, sempre procurando evoluir, né? E não existe justamente. isso, né? A gente estuda o Não. tempo inteiro e sempre vai aprender. E no momento que a gente estuda musicalidade, a gente começa a entender, quando a gente entende a música árabe, fica mais fácil ainda. Porque, assim, a música ao vivo sempre vai ter alguma coisa, como tu falou. Alguém vai levantar e vai fazer alguma coisa. Os músicos, é muito normal nos países árabes o cliente chegar e os clientes são sempre os mesmos, né? Que vão nos restaurantes. O cliente chegar, o músico parar de cantar no meio da música e dar boas-vindas ao cliente, Sim, né? Porque até toda essa coisa é cultural, essa coisa de receber bem, de dar boas-vindas, né? De falar palavras bonitas para a pessoa que está chegando. Então, daí eles param tudo, começa, bem-vindo, seja bem-vindo, fulano de tal, vem, chega aqui, sim, isso aqui. e tu lá no meio da situação, né? E tu lá, né? Tudo Aí eu certo. vou dançar o bem-vindo. Sim. Não tem, então a gente tem que saber improvisar nessa parte, né? E aí eu até falei de uma situação que aconteceu algumas vezes comigo. Justamente por eles darem muita atenção ao cliente, enfim, e o público de lá é muito assíduo, é muito fiel. Tem pessoas que vão toda semana naquele lugar e sentam naquela mesa. E aconteceu situações tipo de clientes pedirem de mesas, pedirem músicas que eu nunca tinha dançado na vida. E aí você se baseia em quê? Você vai dançar qualquer coisa, você não sabe nem como é que a música termina, né? Aí você vai buscando referências. Opa, aqui é ritmo tal. Aqui, né, a gente vai buscando uma referência ali de ouvido justamente do estudo da música. A gente sabe que a música árabe tem uma característica de pergunta e resposta. Aí a gente começa a procurar todas essas habilidades, essas competências que a gente desenvolveu ao longo da nossa carreira para conseguir improvisar em cima de uma música que a gente não conhece, né? Que não vai ficar a Exatamente. mesma coisa do que uma música que a gente conhece, tudo bem, mas pelo menos a gente tem uma base para partir daí, né? Porque já me aconteceu. Sim. Tem quanto Jorge Wassouf que tu já dançou que tu não fazia ideia do que vinha na próxima estrofe, Sim, exatamente. né? Porque Tá? a gente estuda, mas não tem músicas Não que a tem gente como acaba não contemplar tudo, sabendo. né? Às vezes são músicas que não são tão comuns assim. E aí tu vai É, dançar é, ali. Mas é, conhecendo a estrutura musical, né, a exato. gente já sabe como funciona e como improvisar dentro disso.
já faz toda a diferença. E eu acho que essa é uma forma, não sei se tu concorda comigo, da gente ver que a gente atingiu uma alta performance, assim, a gente conseguir utilizar dessas habilidades, dessas competências que a gente adquiriu para justamente fazer esse tipo de coisa, né? Para conseguir dar a volta em determinadas situações, a gente conseguir estar bem, estar natural, estar dominando aquela situação. E eu acho Com também que as certeza. experiências, elas Prever, vão... Isso! é, prever o que vai vir, né? E ter um movimento para o que vai vir, né? Eu acho que a gente Exato. chega, até a gente comentou antes, né, sobre essa questão da alta performance, e aí eu fiquei pensando, é difícil mensurar, né, quando a gente chega Difícil. lá. É bem subjetivo. Mas eu acho assim que quando tu já tem um bom conhecimento, quando tu consegue prever o que vai vir, quando tu consegue sair de situações, né? Eu acho que é quando tu tá ali. Não sei se tu já Sim, chegou lá em cima, mas tu tá ali, sim. sabe? Tu tá ali num nível que tu já tem um domínio sobre a situação, né? É porque Não te é apavora, né? bem isso, é bem subjetivo mesmo, porque a gente não tem um marco assim, tipo assim, ela chegou em determinado ponto, então, nossa, aqui, né? Mas eu acho que é muito do como a gente se sente. A gente se sente mais seguro e a gente comentou anteriormente, né, que a gente vê a diferença das bailarinas que dançaram lá e que vêm para cá justamente por isso, porque a gente teve muito acesso à experiência de palco, né? Eu fiz um cálculo de quantas horas de show que eu tive nos 3 anos que eu dancei fora, foram mais de 600 horas de palco. Tipo, é muitas horas, o que a gente faz nos países árabes é uma pós-graduação, um mestrado, sei lá eu, na dança, né? E aí a gente consegue eu, ao menos, sempre quis trazer essas pessoas, trazer isso para as minhas alunas, para essas pessoas que buscam saber mais e que buscam por mais conhecimento. Eu acho que o meu momento agora é compartilhar com as pessoas o que a gente viveu. Eu acho que eu pulei a tua pergunta, né? No final eu não respondi qual foi a parte mais difícil. Da parte mais... Do que foi mais difícil na minha Sim, que experiência, foi assim, mais né? difícil para ti. Eu acho que foi entender e me distanciar do romantismo que a gente tem com a dança aqui no Brasil, Sim. sabe? De que tem que ser tudo muito poético, muito romântico, que nada pode, que tem que ser tudo muito cheio de pudor. E quando a gente chega lá, a gente se depara com isso, que lá não é nada disso, né? Lá é tudo diferente. Lá a gente está só trabalhando para entreter aquele público que está nos assistindo, né? Sim. Não tem deusa, não tem o elemento terra, não tem nada disso. Não Ah, tem o sim, é. romântico, não tem, ai, não pode aparecer tal coisa, não posso fazer tal movimento. Não, tem que fazer, tem que dançar, tem que dançar com um samba com roupa de dança do ventre, sabe? Sim. Tem que inventar, porque é É. diferente. Um setor diferente. Aqui a gente tenta, ou pelo menos deve tentar, trabalhar sempre a coisa mais pura possível, né? Eu não sou muito de romantizar a dança aqui, né? Sim. Eu tenho visto agora toda uma problemática em relação aos figurinos de dança, né? O pessoal querendo botar muito pudor aonde não existe e Sim. condenando as bailarinas por dançarem com roupas mais curtas, né? Agora tá super na moda as roupas mais abertas na lateral. Então, assim, não é para ninguém mostrar calcinha, mas também não é para ninguém dançar com uma baia, né? Sim, sim, porque é uma roupa de dança do ventre, né? A gente precisa mostrar o ventre, principalmente, né? Então tem que ter um certo
um certo cuidado com algumas coisas, mas também não é uma coisa assim que, meu Deus do céu, né? Se a gente sai de biquíni, né? Para ir para a praia e lá em alguns pontos isso é proibido, né? Em algumas praias a Exatamente. gente tem que ter cuidado com isso, É. com certeza. Então, assim, eu só parei de sofrer quando eu entendi que não precisava desse romantismo todo que tem aqui e que eu até carregava comigo, né? Lá. Quando eu comecei a entender, Sim. não, eu tô aqui, isso aqui é o meu trabalho. Se pedir para dançar uma música que não é de dança do ventre, paciência, eu vou ter que dançar. Ah, sim, sim. É, eu também tinha isso no início. Eu pensava assim, poxa, mas eu queria, né, dançar dança do ventre. Aí me pediam para fazer um flamenco. Gente, eu não sou bailarina de flamenco. Como que eu faço flamenco? Eu tive um período que eu dancei no Mauau, em Dubai, e o maestro de lá, ele fazia muitos arranjos assim, e mix com salsa, samba, uma série de ritmos diferentes assim que eu não dançava na época. Então eu desenvolvi essa habilidade e também tive que me desprender um pouco disso. A gente fica. Porque é um show de entretenimento. E eles sendo árabes, quando a gente está num show aqui no Brasil, a gente está vendo alguma coisa, né? Alguma apresentação, a gente gosta de ver coisas diferentes. Então, tipo assim, a dança árabe, a dança do ventre é comum para eles, né? Claro que eles apreciam muito, tanto que agora não, talvez não mais tanto, mas enfim, existe uma infinidade de lugares com show de entretenimento, né? Isso é o básico do entretenimento deles em qualquer restaurante de hotel 5 estrelas tinha que ter, principalmente no árabe, a parte do entretenimento, né? Mas eles também gostam de ver coisas diferentes. E aí tu tem razão, a gente tem que se desprender um pouco dessa ideia de que a gente vai para lá só para dançar dança do bem. Dancei bastante samba, inclusive aprendi a sambar lá, porque eu tive que procurar por referências e desenvolver essa habilidade, porque eu não sabia de sambar. E aí, porque tu é brasileiro, tu tem que saber sambar, né? Mas Exato. é interessante, a gente E, vai ganhando e experiência em até outras. em outras coisas, né? Em outras áreas, às vezes até no samba, que a gente deveria saber. Até a gente deveria saber, sim, E assim com também, certeza. eu tinha muito esse pudor, assim, de tipo, eu não vou dançar perto de uma mesa que tem só homens, porque eles não vão me respeitar. E aí eu sofria com isso, sabe? Porque eu não conseguia Sim, atingir aquele público ali, aquelas pessoas, né? E se eu tivesse girado essa chavinha de tipo, não, ok, a Erine não vai falar com aquele monte de homens ali, mas a Erine Belly Dancer, né, que tá no palco agora, a minha bailarina, vai dançar para eles. E não tem problema sim, nenhum, né? sim, E sim, então, assim, porque passar por isso foi o mais difícil para mim. sim, com certeza. É, eu assim, era justamente lidar com essa questão do nervosismo, assim, eu ficava muito nervosa nos primeiros shows, eu queria dar o meu melhor, assim, e aí eu ficava naquela dúvida, assim, se eu tinha que, né, eu lembro que eu fiquei muito cansada, assim, nos primeiros shows, porque eu ficava todo o tempo ali tensa, e aí mudava a respiração e tudo, depois a questão do salto, e permanecer uma hora no palco e atrair a atenção do público por essa uma hora, justamente que nem tu disse. A gente acaba tendo que passar na frente de todas as mesas, né? Para que a gente possa ter uma comunicação com essas pessoas, para que a gente possa. Na verdade, acontece muito a dança de forma circular, ou às vezes em U, assim, né? A gente acaba tendo que conversar, vamos dizer assim, com todas as pessoas que estão ali para que a gente consiga criar aquele clima de comunicação. E isso realmente no início é um pouco difícil, porque a gente está acostumado a dançar aqui no Brasil com aquele palco que é só a frente e que tem uma mega luz branca na nossa cara, que a gente não consegue nem enxergar os olhos das pessoas que estão assistindo, né? Então, justamente essa parte
do carisma, da comunicação que a gente vai desenvolvendo, é um dos desafios que a gente tem. E também conseguir ficar à vontade, assim, com a banda, com tudo, né? Às vezes eles dançam uma música que tu não quer. Eu vi que esses dias tu postou um videozinho, eu odeio essa música. É só pra famosos e tocados em quase todo show. E aí a gente fica assim, tem que dançar, vamos fazer o quê? As pessoas gostam dessa música. Quantas vezes a gente tem que dançar o que não gosta, né? Sim, em compensação aí a gente pede aquela música que a gente gosta e aí a gente se joga, né? De corpo e Com alma. certeza. Com certeza. Bom, acho que a gente já pode ir se encaminhando assim pro finalzinho da nossa live. Não sei se tu tem alguma coisa assim que tu gostaria de colocar, alguma curiosidade que tu gostaria de contar, alguma coisa. Não sei, eu acho que tu podia me contar um momento assim muito constrangedor no palco. Porque eu acho que é depois dos momentos constrangedores que a gente acaba se sentindo mais à vontade, se sentindo totalmente à vontade, por sinal. Tá, Tu deixa eu lembra? ver. Eu me lembro de um episódio, mas aí eu já tinha um pouco mais de experiência, porque eu tava em um contrato lá no Galf Hotel, e aí era um contrato de 6 meses, então eu já tinha um pouquinho mais de experiência, assim, daí eu consegui me sair melhor. Se isso tivesse acontecido, eu acho que no meu primeiro eu ia ter um treco. Eu sempre fui muito cuidadosa com as minhas roupas, do tipo assim, pendurar, né? Bem, botar a joaninha aqui atrás, usava sempre 2 ganchos, né? Na parte de cima, tudo. De repente, um belo dia, a minha parte de cima, aqui atrás, abre, estoura no meio da dança. Só que ainda bem que, tipo, ficava bem na frente, não apareceu absolutamente nada. Ela só abriu e eu senti que abriu na hora. E aí eu já fui indo de costas, né? Em direção ao músico. E aí eu falei pra ele, dá uma disfarçada, porque eu vou ter que resolver um negócio aqui. Aí fui lá, né? Fechei e voltei. Foi uma situação bem difícil ali de. Mas enfim, deu tudo certo. Aí eu brinquei até com as pessoas, né? E consegui me sair bem. De sapato, nunca aconteceu escorregões assim com o sapato, mas nunca cheguei a cair propriamente. Que eu me lembro foi isso. Assim, demais. E tu? O meu já Quero saber abriu, o meu agora. já abriu também. A saia voar, normal também. Mas o Sim. meu, assim, a minha história mais micão foi que eu caí no palco de perna para cima. Eu tava Menina. trabalhando no Crown de Dubai. E aí eu tava terminando o dart, né? E aí com a saia na Sim. mão, girando, só que lá o músico ficava no meio do palco tocando junto. E aí eu comecei a Sim. girar e eu vi que eu ia bater nele. E eu não sei se tu lembra, lá tem uma muretinha assim que divide o palco e os Sim. músicos ficam atrás. Sim. E era no meu segundo dia, eu acho, e eu não tinha prestado atenção na mureta. Para mim, era um palco, era um palquinho que eles tinham, entendeu? Na minha cabeça. Sim. Então eu saí girando, eu vi que eu desequilibrei e eu me sentei na mureta. Só que eu sentei achando que tinha mais muro para trás, mas não tinha, era um negócio fininho. E no E que aí? eu caí de costas, com as pernas para o alto. Meu Deus. As pessoas, elas não sabiam se elas riam, se elas se apavoravam. Os músicos estavam dando risada da minha cara. E Gente. eu não sabia o que fazer. Imagina, nova no contrato, foi horrível. Aí eu levantei, né?
toda errada, porque nem tinha como levantar dali. Aí levantei, aí sentei, aí sentei mesmo, daí olhei pro pessoal e disse, eu tô bem e tudo mais. E por já ter um pouquinho de experiência, como tu falou, se tivesse me acontecido isso no início da carreira, eu ia sair chorando do palco. Sim. Óbvio que a gente nunca fica feliz, né, de Não, cair, né? ainda mais de cair de perna para cima, né? Sim. Mas o que que eu fiz depois disso? Eu, na música seguinte, eu fiz graça com o que tinha acontecido. Eu Sim. dancei, e aí, em determinado momento da música, eu sentei na mureta e eu olhei para eles e disse assim: agora eu não vou cair. Agora, Aí, sim. aí todo mundo deu risada, bateu palma, né? Então, assim, Sim. foi ali que eu disse assim, ó, pode acontecer o que for no O palco, que que. agora nada mais me abala. Sim. Nossa, mas é justamente isso, né? A gente acaba desenvolvendo uma habilidade de saber rir da situação junto, vai vir eu aquele dia, por mais que eu tentasse disfarçar, simplesmente no meio da música, eu peguei e fui para trás, né? E parei de dançar e não tinha como continuar dançando. E aí eu falei pro músico e ele deu uma disfarçada e tal. E, e aí a gente sai da situação brincando, mas eu não consigo me lembrar agora. Mas com certeza já aconteceu também de pessoas dançarem, virem no palco em lugares que podia, porque nos Emirados na época não podia. Que foi em Bahrein ou não sei se foi no Líbano que aconteceu. As pessoas dançarem de uma forma totalmente esquisita. E aí você fica morrendo de vontade de rir, você não pode rir da pessoa e você quer se matar de rir, porque a pessoa parece mais um boneco do posto, assim, se balançando. Que nem. Não, e o problema é que essas pessoas, elas são mega empolgadas, porque elas já desenvolveram uma coragem pra ir lá e dançar daquele jeito, né? E aí elas não querem mais sair. Aí tu não sabe se tu tenta dançar junto, se tu sai, se tu deixa, se tu bate o pau, o que que tu faz, né? Uma situação assim, e me aconteceu. Me aconteceu umas Assim. situações assim. E aí, nos lugares que não pode, se alguém se anima e levanta, já vem um monte de segurança. Aí tu se sente, né, superstar, assim, porque vem aquele monte de segurança e leva a pessoa. E arrasta São, pra fora, né? e ou geralmente botavam sentadinho e tal, tipo, se acalma. Mas a pessoa dançando de uma. Quando dançavam bem, a gente ficava assim, nossa, né? Agora, quando dançavam daquele jeito, a gente ficava, meu Deus. Tudo menos dança do ventre que a pessoa tava dançando, né? Uhum. Acontece. Eu quero te fazer uma última pergunta, assim, pra gente fechar. Que é o que que tu diria para uma bailarina que tem o sonho de se profissionalizar, que tem o sonho talvez de dançar nos países árabes ou de seguir carreira como bailarina profissional, assim. O que tu diria para ela? Eu diria estuda. Estuda muito e continua sempre estudando. E quando tu achar que já sabe um monte, tu não sabe nada ainda. Estuda mais e mais e mais. E se é realmente o sonho da vida dela, investe e vai. Não vai achando que vai ser tudo lindo, maravilhoso, que vai ser como a gente vê no Instagram, porque não vai ser. O Instagram, ele é assim, a foto linda, maravilhosa, com o Burj Khalifa atrás de ti. Ela é 1 minuto do teu dia que tu ficou ali arrumando. O stories que a gente faz mostrando o luxo, mostrando as coisas engraçadas, é um pouquinho das nossas 24 horas. Sim, Mas por trás disso tem muita lágrima, tem muita insatisfação, tem muito calo no pé,
né? Tem muita dúvida, muita saudade da família. Então, assim, não é fácil, não é nem um pouco fácil. A gente realmente fica sozinha quando vai para fora. Por mais que a gente encontre pessoas que são da tua cidade, do teu estado, do teu país, nós estamos sozinhas, numa outra língua, num outro lugar, bem longe de casa, né? Então, assim, tem que ter muita garra, tem que querer muito. Sim, Então, quer fazer, estuda muito e seja persistente, porque não vai ser sim, fácil. sim, Não vai ser fácil, vai ser muito mais difícil do que fácil. Só que a gente só vê a parte bonita, né? O resto é muito doloroso. A gente abre mão da nossa vida, né? Quando tu foi, tu sim, deixou as tuas alunas, tu deixou. Tem muita gente que deixou emprego. Eu, na época, deixei faculdade, né? Deixei minha escola, deixei casamento, deixei um monte de coisa, né? E então, assim, não sim, é fácil. E ver os louros, né? Ver o fruto na internet, a gente acaba se deslumbrando e a gente pensa, nossa, que vida maravilhosa! E não é assim. sim. Então tem que ter Não é muita assim. persistência. Quem Sim, não é quer tem só que ter isso. isso na cabeça. Sim, tem um lado bom, tem aqueles momentos assim que a gente tá lá ou tá em uma situação, tá no palco e a gente sente assim, cara, é por isso que eu tô aqui, é por isso que eu vim, é para sentir isso que eu vim. E eu acho que é isso que vai nos dando força pra gente seguir lá, por essa paixão que a gente tem, por essa oportunidade que a gente tem de vivenciar a dança diretamente na cultura, né? Vivenciando ali o dia a dia, mas com certeza é importante falar isso que sempre tem os momentos difíceis. Eu tive uma crise de pânico quando eu cheguei lá, né? Tive que ser acalmada pela minha mãe. Uma coisa da minha cabeça, me senti longe de casa, como eu disse, tinha muito medo, me vi longe de casa, me vi longe da família. Não, hoje vejo e depois vi, tanto que continuei lá por 3 anos, que não tinha necessidade de tudo aquilo, mas foi o que eu senti naquele momento. Enfim, a gente passa por uns perrengues, passa por umas dificuldades, né? Mas eu acho que no fim das contas, no somatório, a gente se sente realizada profissionalmente. Eu me vejo assim, me sinto realizada e ainda quero fazer muitas outras coisas. Porque, inclusive, eu estava comentando esses dias, Eline, que eu fiz uma live falando sobre isso, que existe um momento da nossa carreira que se a gente não tiver cuidado, a gente atinge uma estabilidade e se a gente se acomodar, a gente ficar nessa zona de conforto, a gente busca por mais conhecimento, a gente fica lidando só com aquilo que a gente sabe. Eu cheguei nesse ponto, eu já dou aula, já tenho as minhas turmas, já me apresentei, já passei por algumas experiências, então aqui tá bom, aqui eu vou continuar, não preciso mais fazer nada, né? E isso aí é um perigo, que isso aí acaba desmotivando a gente. A gente deixa de estudar, a gente deixa de dançar, a gente aí começa a ver outra dança, aí começa a pensar em outro trabalho, aí começa a ver outras coisas, porque daí a gente já não se motiva mais, porque a gente fica com uma sensação de tipo, aprendi tudo que era necessário, agora deu, agora posso parar por aqui. Mas não, né? O estudo é constante e a gente vai retroalimentando essa paixão que a gente tem e vai construindo o nosso conhecimento cada vez mais. Por isso que buscar por cursos, pelo menos uma vez por ano, falar com outros profissionais, fazer mentorias. Tu tá com um grupo de estudo, inclusive, né? Isso. Eu e a Marília Guterres, a gente está com um grupo de estudos e a gente está indo a fundo de todas as histórias da dança do ventre. Cada encontro é um tema, ou dependendo do tema, né, a gente acaba tendo mais encontros a respeito. E realmente, é como tu falou, a gente tem que se manter sempre estudando. Fazer essas aulas, né, do grupo de estudos está sendo maravilhoso, porque às vezes a gente não tem tempo em sala de aula de passar todo esse conhecimento
teórico, né, para as alunas e a gente mesmo Exato. estudar. Porque muitas vezes a gente estuda um pouco, vê num curso, no nosso caso, né, viajamos, vimos algumas coisas, tivemos experiências, mas ir lá no fundo da história, às vezes a gente não consegue, né? Ou não tem Sim, tempo. São muitas coisas. A dança árabe, assim, quando eu olho para tudo, eu me apavoro o tanto de conhecimento que a gente precisa ter, né? exatamente. Como bailarina. E a gente está fazendo isso nesse grupo de estudos, é uma vez por semana, né? Todas as quintas, às 20h30. A gente, 1h30 de aula, conversa a fundo sobre aquele assunto, né? Alguns Certo. assuntos vão por mais tempo, e aí E a quem gente vai quiser a participar, fundo. aham, Pode entrar em contato comigo ou com a Marília. A gente tem o Instagram também, a Walen, e pode mandar tá, mensagem por lá. E daí pode falar com a tá. gente, será muito bem-vindo. Perfeito. Ótimo, então. Aí a gente ia deixar um espaço para perguntas, né? A gente está começando os preparativos aí finais da nossa live. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, pode falar, fica à vontade, tá? A partir desse momento. Eu quero te agradecer imensamente por tu ter aceitado o meu convite. É um prazer enorme, assim. Já fazem 11 anos que a gente se conhece, né? E a gente passou por situações parecidas, por experiências parecidas. A gente se encontrou lá no início da nossa carreira, quando a gente estava construindo a nossa identidade como bailarina, a gente evoluiu. A gente foi dançar nos países árabes, você ficou morando lá, né? Eu voltei, enfim, e a gente continua dando aula, trabalhando, fazendo arte, né? Com aquilo que a gente ama, que mora no nosso coração. E eu fiquei muito feliz que tu aceitou prontamente o meu convite. Espero que tenha outras oportunidades, outros temas, inclusive quem estiver nos assistindo, quiser sugerir temas e assuntos para a gente conversar, a gente pode fazer um repeteco, falar sobre outras coisas, de repente uma visão mais a respeito da cultura, ou focar mais nos aspectos da dança. Hoje a gente fez um mix das duas coisas, a gente falou de cultura, falou da dança, enfim, falou de como que é essa experiência na prática, né? O ônus e o bônus. E é isso. Quero agradecer. Eu que te agradeço pelo convite, é um prazer para mim te rever, né? Em primeiro lugar, eu acho Sim, que a última vez acho que foi fumando uma xixa no café, aquele lá em Bahrein, verdade. Nossa, a gente ia toda semana praticamente, né? fazer um carteado, Inclusive, né? agora já saímos da parte mais formal. Lembra daquela vez que me baixou a pressão, que tive uma queda de pressão depois da xixa? Gente, xixa, para quem não sabe, é o arguile, né? O narguilé que falam aqui no Brasil. E a gente tem o hábito nos cafés, sempre que vai tomar um café e tal, tem a xixa e a gente fica lá fumando, conversando, comendo, né? Super saudável. Essa era a parte não saudável da coisa. Mas fazia bem mentalmente, né? E aí eu fiquei na zona e tive que sentar na frente do hotel, as gurias vieram me acompanhando até o hotel. Eu tive que sentar e eu não me lembro se foi tu, alguém foi pegar assim dentro do hotel. Nossa, eu não lembro quem foi, mas eu me lembro, tipo, na frente do hotel, a gente tudo parada, sentada, tô passando mal. E aí aquela coisa Gente do assim, céu. meu Deus, a menina tem show hoje de noite. Sim, e já era escuro, e daqui a pouco, dentro de algumas horas ali, eu já ia estar no palco. E daí cada uma tendo que ir para se arrumar, e daí aquela coisa, como é que tu vai deixar a pessoa passando mal, mas como é que tu também vai ficar ali? Nossa, Sim, todas tinham show, né? Todas tinham show naquela sim, noite. Ai, gente do céu, mas olha, a enfim, né? gente passa por muita coisa. Coisas que vão ficar na nossa memória. É. Então, muito Então, tá obrigada. bom.
Obrigada. Parabéns por estar fazendo essas lives, por passar, né, todo o conhecimento, dar dicas para todo mundo que quiser ir, né, viajar ou até fazer a carreira aqui no Brasil, né, como Sim, se bailarina. profissionalizar, aprender, buscar por mais, né? Isso aí. Exatamente. Então tá bem, um beijo. Até a Beijo. próxima. Obrigada. Tchau, pessoal que esteve aqui conosco. Obrigada pela presença.